a graça e a paz de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e essa manhã que Deus tem preparado para nós, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, entre no nosso site, casanarrocha.com. casanarrocha.com é um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Lá você tem artigos, áudios, vídeos, cursos online de graça para abençoar a sua vida, o seu coração, sua casa, sua família, te fazer crescer e florescer no Senhor. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado se assim você fizer. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre o livro, o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como o servo fiel. Lembre-se disso que nós temos ensinado nessas séries de vídeos, a partir dos Evangelhos, da vida, obra, nascimento, vida, obra, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E depois, através do livro de Atos, nós vemos os atos do Espírito Santo, o mover de avivamento do poder de Deus através da história da igreja. No livro de Lucas, nós vemos Jesus sendo apresentado na perspectiva romana como um servo fiel, o servo leal aos propósitos divinos, aquilo que Deus tem para o Filho de Deus, para o Filho do homem. Através da vida dele nós somos transformados e restaurados. Louvado seja o nome do Senhor. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você nessa manhã especial, na presença do Senhor Jesus. É o que Deus tem para falar conosco em nome de Jesus. Olha o que diz Marcos capítulo 8, 27. Aqui é o famoso episódio onde Jesus pergunta a Pedro quem as pessoas diziam que ele era, né? E Pedro tem uma revelação celestial, né? Uma revelação de Deus, da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E representa o que cada cristão deve ser na presença de Jesus. Um entendimento, um discernimento da pessoa, da obra, da vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Nós temos algumas lições importantes aqui que eu queria que você guardasse no seu coração e realmente fosse tremendamente abençoado por esse pequeno trecho da palavra de Deus, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 27. Olha o que nos diz o texto sagrado. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Então Jesus, por onde ele ia, levava os seus discípulos. No caso aqui, ele estava indo nas proximidades, ou seja, nas cidades ao redor de Cesareia de Filipe. Cesareia era uma cidade proeminente, uma cidade grande que foi feita, estabelecida na região da Palestina, em homenagem ao César, né? Por isso Cesareia. E ao redor dessa cidade, Jesus estava ali ministrando, operando milagres, maravilhas, sinais, e junto com ele, como sempre ele fazia, trazia os seus discípulos. Olha a importância de nós seguirmos a Jesus, de nós vermos aquilo que Jesus está fazendo, seus milagres, as suas maravilhas, mas não só isso, sermos discípulos de Jesus e também sermos fazedores de discípulos. Assim como Jesus estabeleceu 12 discípulos e através dos seus discípulos deu um senso de continuidade, né? Ele foi bênção na vida de 12 homens e esses 12 homens impactaram o mundo com o poder do Evangelho. Eu e você temos que ser imitadores de Jesus, mas também trazer para a nossa intimidade, para a nossa comunhão, para o relacionamento, pessoas que tenham fome e sede de Jesus, para que através da vida de Deus em nós possam receber a vida na vida e dar continuidade àquilo que Deus começou a fazer a partir das nossas vidas. No caminho, Jesus lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Foi a pergunta que Jesus deixou para os seus discípulos. Eles responderam, eles de maneira geral, né? Uns diziam uma coisa, outros falaram assim: alguns dizem que és João Batista. Nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus de Nazaré, o grande profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento, um divisor de águas, um grande homem, um grande profeta, o maior dentre os profetas, segundo Jesus nos ensina, que saiu da boca de Jesus. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Salvador. Preparou, endireitou as veredas, né? Pregou o arrependimento, era aquele que dizia que o reino de Deus está entre vós, por isso arrependei-vos, produzi, pois, frutos de arrependimento.
E alguns diziam que Jesus, aqui João Batista já havia falecido, né? Diziam que era o mesmo espírito de João Batista, que Jesus era como se fosse o João Batista. Outros diziam que Jesus era o Elias, o novo Elias. E ainda outros, um dos profetas, né? Mas aí Jesus continua essa pergunta dizendo, mas vocês, e vocês? O que vocês acham de mim? Em outras palavras, foi o que Jesus perguntou no versículo 29 de Marcos, versículo 8. Perguntou Jesus, e vocês? O que vocês acham de mim? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Foi a pergunta que Jesus lançou. E Pedro, de forma esplendorosa, né, debaixo de uma revelação do próprio Deus, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha que coisa tremenda. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Que coisa tremenda, irmãos. Além de nós seguirmos a Cristo, sermos imitadores de Jesus, seguimos os passos de Jesus, assim como Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sermos imitadores de Jesus, seguimos o seu modelo, o seu exemplo, a sua vida. E mais do que isso, sermos discipuladores de outras pessoas, aplicarmos a nossa vida, a vida de Cristo em nós, na vida de outras pessoas, nós temos, para que isso aconteça de forma eficaz, precisamos reconhecer quem é Jesus. Tem muita gente que não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que é o Filho do Deus Altíssimo, que é o único Senhor e Salvador dentre os homens, que é o centro de todas as coisas, que todo o universo está centrado na pessoa bendita de Jesus, que a nossa fé tem que estar nele e não em nós, nas nossas boas obras, na nossa religiosidade, na nossa tradição, né, que recebemos dos nossos pais. Não, irmãos, a nossa fé tem que estar posta na pessoa bendita de Jesus. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus Altíssimo, foi o que exclamou o apóstolo Pedro de forma extraordinária. Só o Espírito Santo pode trazer uma revelação aos homens de quem é Jesus. Ele é o Cristo, a palavra Cristo significa um ungido de Deus. Ele é o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel. Infelizmente Israel não reconheceu isso, endureceu o coração. Mas graças a Deus que por causa desse endurecimento, um parêntese profético abriu ao longo da história o que nós chamamos de Era da Igreja ou dispensação da graça. Hoje, tanto gentios quanto judeus que reconhecem Jesus como Cristo, como Senhor, como Filho do Deus Altíssimo, recebem, mediante a colocação da sua fé, da sua confiança nele, no autor e consumador da nossa fé, a salvação, a vida eterna, a redenção dos seus pecados, a purificação das suas almas, a vida eterna que Jesus oferece para nós. Jesus nos disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida plena, vida vivida no máximo do potencial. Mas essa vida só é desfrutada para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que nenhuma religião salva, a não ser a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Coloque isso no seu coração. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você, irmão, como é que está a tua vida com Jesus? Você tem levado Jesus a sério? Você tem uma aliança com Jesus? Você tem seguido os passos de Jesus? Você tem negado a si mesmo? Você tem tomado a sua cruz, ou seja, se sacrificado, sofrido por amor a Cristo e permanecido fiel? Aquele que for fiel até o fim será salvo. Persevere na fé, persevere no seu caminhar com Deus, siga os trilhos de Jesus, siga o exemplo de Jesus amando as pessoas, servindo as pessoas. O próprio Filho de Deus nos disse, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Só consegue resgatar pessoas aquele que doa a sua própria vida, aquele que serve o outro. Servindo o outro, nós doamos o mais lindo que nós temos, que é a nossa própria vida. Servindo as pessoas através do Evangelho, do testemunho fiel de Jesus de Nazaré, a partir das nossas vidas, as pessoas serão tocadas, serão abençoadas, receberão uma influência positiva e nós seremos bênção nas mãos de Deus. Tudo isso começa a partir de um reconhecimento, assim como Pedro, de quem é Jesus.
E essa perguntinha eu quero deixar para você. Quem é Jesus para você? Você tem sido um discípulo de Jesus? Você tem levado as coisas de Jesus a sério? Você tem um compromisso com Jesus de Nazaré? Se não tem, irmão, eu te convido, abra o seu coração. Faça uma oração entregando a tua vida agora. Nunca é tarde para receber Jesus. Jesus está disposto a perdoar os seus pecados. Jesus está disposto a te dar uma nova vida, a traçar a partir de hoje uma nova história com você, te restaurar de todas as mazelas, curar a sua vida, te restaurar de um passado tenebroso e te conduzir, te transportar do império das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus, o reino da luz. Entregue-se a Jesus, se renda a Jesus, se ofereça a Jesus como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que você possa experimentar, como diz Romanos 12, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, à luz da palavra de Deus, na presença do Senhor, alegrias perpétuas, na presença do Senhor há delícias, né? A cada manhã Jesus nos transforma, Jesus nos restaura, Jesus nos revigora, e aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força, assim como uma águia renova as suas penas de tempos em tempos e voa em lugares altos, em lugares maravilhosos. Você vai voar através da fé, você vai pisar na água, vai caminhar sobre o mar, você experimentará o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, e coisas tremendas Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Receba essa palavra profética. Mas lembre-se, tudo começa com o reconhecimento de quem é Jesus para você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E é esse Cristo que eu vou seguir por toda a minha vida, oferecendo o melhor dos meus anos, de tudo que eu tenho. Nada é meu, nada é seu, tudo é dele, tudo pertence a ele, toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus de Nazaré. Entregue a sua vida, o seu coração, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos nas mãos de Jesus. Como nós cantamos, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Se a sua vida estiver nas mãos de Jesus, a sua vida está nas mãos mais seguras que existem. O seu futuro está garantido. Porque se o seu futuro está nas mãos de Jesus, será glorioso, será esplendoroso. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer o extraordinário se realizar na sua vida. Com Jesus seremos abençoados e seremos bênção nas mãos desse Cristo, o Filho de Deus, o Salvador e Senhor de toda a humanidade. Amém? Não se esqueça, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Quero deixar um convite aqui para você, nessa quarta-feira, às 20 horas, vai lá nos visitar na Igreja Casa na Rocha, na rua Doutor Camargo, 4555, no centro, em Umuarama, Paraná. E nesse domingo, às 19 horas, também teremos um grande culto de celebração. Estamos na quarta parte da nossa série de vídeos sobre batalha espiritual. E nós estamos falando sobre os 7 demônios que atacam os cristãos, que atacam a igreja, e como podemos derrotá-los na força e no poder do Senhor. Domingo, 19 horas, e amanhã, quarta-feira, às 20 horas, eu espero você lá, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Se você também sente o desejo no seu coração de ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, aqui embaixo, no link de descrição, tem como você fazer isso. Se tornar um cooperador e, junto conosco, expandir o Evangelho, o Reino, restauração de vidas, famílias, igreja local, pregação em vários lugares. Se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo, você pode fazer parte. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Feche seus olhos,
coloca a mão no seu coração, quero estar orando por você nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, porque Te amamos, porque Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Reconhecemos quem é o Senhor e o que o Senhor representa para o nosso coração. Sei que o Senhor tem a primazia do nosso coração, da nossa vida, que o Senhor sempre tenha o primeiro lugar, que possamos Te honrar, ó Deus, porque a Tua palavra diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Que jamais venhamos a desprezar o Senhor, nos alijar, ó Deus, sairmos fora, alienar da Tua presença, jamais, Pai. Queremos viver na Tua presença, na Tua casa, Te servindo, Te seguindo, seguindo os Teus passos, reconhecendo que Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus homem, o centro de todas as coisas, o nosso amado, o amado da nossa alma. Pai, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã, cada pessoa que se engaja na Tua obra, cada um daqueles que estão se achegando no nosso meio. Ó Deus, abençoa o Teu povo, manifesta o Teu poder, a Tua glória em cada necessidade, traz a resposta, opera milagres, maravilhas. Ó Deus, restaura corações, ó Deus, libera, Pai, bênçãos sobrenaturais, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre os Teus filhos, Pai, aquele que está sofrendo em lutas, tribulações, dá vitória, restabelece, Pai, muda as circunstâncias, transforma a realidade, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os Teus filhos, ó Deus, consola os enlutados, manifesta o Teu poder, ó Deus, nos leitos de hospitais, nas UTIs, aqueles que estão sofrendo com Covid, aqueles que estão na frente de batalha, ali lutando, ó Deus, pelas vidas, em nome de Jesus, o Teu povo, os Teus servos, os obreiros na Tua seara, ó Deus, restaura cada um daqueles, ó Deus, também que estão passando por crises econômicas, crises emocionais, crises familiares, situações adversas, traz a resposta, opera o milagre, ó Deus, derrama a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, e manifesta o Teu poder, revela que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho do Deus Altíssimo, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que opera maravilhas no meio do povo de Deus. É o que nós Te pedimos de todo o coração nessa manhã, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero deixar um pedido aqui para você, querido, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas assim como você foi. Você que chegou agora no final, né, Lucinéia Bigardi, Stefano Leite, Eduardo Crispim, todos esses amados irmãos preciosos aí, a Umo Mármore, Andréa Jardim, o David Renan, a minha esposa também, a Sofia, meu irmão, beijão, querida, tô com saudade de você, Ateliê, a K. Godoy, a Renata Couros Umuarama, todos os amados irmãos, Rodrigo Struck, o Marco Outeiro, querido, precioso, lá de Belém, que Deus os abençoe, de Goiânia, né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Belém, Belém, em nome de Jesus, que a graça de Deus venha sobre você. Você que chegou no final, só voltar o vídeo, assistir novamente, compartilhar através das suas redes sociais. Que Deus os abençoe, querido. Foi uma alegria estar aqui nessa manhã com vocês. Que essa palavra seja bênção na sua vida e que seu dia seja abençoado na presença do Senhor. Te aguardo lá na igreja. Quero te ver lá. Você vai ser tremendamente abençoado, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Um abração, beijando o pastor Giovanni. Deus os abençoe. Amém.